Tarde. O tema da nossa live de hoje é: a sua recepção, ela está favorecendo você a dobrar seu faturamento ou está te atrapalhando? Meu nome é Ana Paula, eu sou médica veterinária e ajudo médicos veterinários a dobrarem o faturamento dos seus consultórios com atendimento veterinário high ticket. Beth, isso é uma briga muito grande entre benefícios, faturamento e perda de dinheiro. O que acontece? Muitas vezes, principalmente em mentorias, é comum a gente fazer mentorias para médicos veterinários que já têm seus consultórios ou que têm funcionários, outros veterinários, trabalhando para eles, e eles sempre acabam investindo em várias outras coisas. Então eles investem em equipamentos, eles investem na fachada, não que isso não tenha que acontecer, muito pelo contrário, mas eles acabam investindo em tudo. E por último, quando a gente vai fazer uma analogia, vai fazer uma análise do que está acontecendo para esse faturamento não chegar onde o médico veterinário quer, a gente acaba descobrindo que o principal cancro, o principal problema dessa história é a retenção e a conversão por conta da recepção. E isso, Beth, é muito mais comum do que você imagina. Muitas vezes, quando a gente faz uma análise mais profunda, a fachada está perfeita, o consultório está muito e finamente decorado, está tudo muito bem equalizado. Mas, quando a gente chega na recepção, a gente vê que o problema é muito mais embaixo. O que acontece quando você tem um problema da recepção e não enxerga? Você literalmente tem uma torneira de dinheiro aberta, vazando para todos os lados, sem que você se dê conta disso. Por quê? Porque o vazamento de faturamento que vai pela recepção é um faturamento que eu sempre chamo nas mentorias de conta-gotas. Por que eu falo que é um vazamento conta-gotas? Porque se é uma torneira aberta, uma mangueira de bombeiro aberta, você escuta o barulho de longe. Você fala, olha, tá tendo algum vazamento, estão escutando ouvindo barulho de água em algum lugar. Só que quando é uma gotinha muito singela, muito pequenininha, só se você estiver muito atento para poder identificar de onde é. Muitas vezes utilizam-se aqueles caça-vazamentos. Por quê? Porque tem vazamento que é imperceptível, totalmente imperceptível. Então você sabe que está vazando porque a conta de água ela aumenta, mas você olhando não tem uma torneira vazando, não tem uma válvula hidra despejando água, enfim, não tem nenhuma torneira visivelmente aberta. E por que eu faço essa analogia? Porque é exatamente o que acontece com problemas de faturamento relacionados com recepção. Então, quando a gente descobre que tem esse problema, qual é a métrica que a gente usa? Olha, peraí, as pessoas elas estão entrando em contato com a clínica, no consultório. Isso quer dizer o quê? Que a sua captação de clientes está funcionando. Seja por Instagram, seja por Google, por telefone, enfim, por algum modo que você tenha escolhido. Esses tutores, eles estão te encontrando de alguma forma. E a partir do momento que esses tutores, que esses potenciais clientes, eles estão, seja no Google, seja no Instagram, seja pessoalmente, seja pela sua fachada maravilhosa, mas de alguma forma esses tutores estão entrando em contato com você, eles estão ligando para agendar consultas. Quando a gente faz essa métrica, que tem um número X de tutores que eles estão ligando, tentando agendar uma consulta, ou fazendo um orçamento, uma pesquisa de preços, ou tirando dúvidas, mas eles estão entrando em contato com este meio que você escolheu, ou pelos meios que você escolheu para que eles te achem, a gente acaba tendo essa métrica de conversão de clientes. Por que você está tendo 10 ligações por hora e nenhum está marcando uma consulta, uma reavaliação? Às vezes, pasmem, até retornos. Muitas vezes o tutor ele é captado, então você fez uma publicidade boa, esse tutor ligou, agendou a consulta, passou com você
e ele tem um retorno. E muitas vezes a taxa de retorno também fica baixa. Por quê? E aí muitos veterinários eles falam assim para mim: ah, mas já que é retorno, eu não vou ganhar, não vou faturar nisso, tanto faz. É aí que você se engana. Por quê? Porque quando você pensa que só uma consulta nova vai fazer você dobrar o seu faturamento, você está muito enganado, mas a gente vai ter uma live específica para isso. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes esse tutor que foi captado, que agendou consulta, que passou com você na consulta e não retornou, ele pode sim não ter retornado por falhas estruturais da sua recepção. O teu script, se é que você tem um script, não está funcionando bem. E muitas, aliás, na grande maioria das vezes, a sua recepção nem script tem. Então, o que é não ter um script? É o tutor, ele ligar para marcar e aí você pensa, a captação funcionou. E aí ele marca a consulta e quando ele chega dentro do seu consultório, a primeira coisa que o médico veterinário pensa é: nossa, então minha secretária ou meu secretário trabalhou bem. Muitas vezes não. Porque o que acontece? Quando você tem uma captação, na grande maioria das vezes, infelizmente, a medicina veterinária no Brasil não trabalha preventivamente. Aliás, a medicina humana também tá quase lá, né? Mas eles não trabalham preventivamente. E o que isso impacta no teu faturamento? Que os tutores, eles são captados bem entre aspas, porque eles vão procurar somente quando já precisa muito, numa emergência, não emergência propriamente dita, mas numa urgência. Eles estão lá, no meu caso, que sou dermato, com o cachorro coçando, lambendo patas, quando o cachorro já está literalmente em feridas, quando ele já está machucado, que a pessoa põe na balança, leva no 24 horas ou leva no dermatologista? Quando tem essa dúvida, não é mais preventivo. Então, por que eu estou falando isso? Porque você pode achar que a tua recepção está trabalhando super bem porque está chegando clientes novos. Quando, na verdade, chegariam de qualquer jeito. Por quê? Porque eles estão na urgência. Eles estão, às vezes, na emergência. Então, isso não é uma métrica que eu, por exemplo, em mentoria, utilizo para saber se a recepção está convertendo ou não. Por quê? Porque essa conversão ela pode ser falha, ela pode ser um ledo engano. Por quê? A gente não tem, a não ser em clínicas que já, por exemplo, tem clínicas que já passaram por mentorias e a gente tem um sistema para poder analisar isso digitalmente, né, em planilhas, se essa conversão ela foi direcionada ou se ela foi aleatória. Por quê? Porque a gente tem um script pós-consulta. E nesse script pós-consulta a gente fica sabendo depois para fazer uma estatística desses consultórios se esse paciente ele caiu lá no seu consultório de paraquedas ou ele foi captado por você. Por meio de rede social, enfim, por qualquer que seja o modo que você utilizou para captar clientes. E aí sim, isso pode ser um problema ou uma solução. Por quê? Em muitos casos, a gente encontra 50%. Em casos em que a recepção realmente conseguiu captar esse tutor, por exemplo, o tutor ligou somente para fazer uma consulta de preços. E era uma consulta de preços real. Não era uma consulta de preços, eu vou ver quanto está aqui, mês que vem eu vou. Não, eu quero ir passar num veterinário essa semana. Então eu estou fazendo uma consulta de preços no geral, na tua região. E aí, a tua recepção foi lá e converteu esse cliente. Falou, não, você vai vir aqui. Por estratégias, seja por scripts ou por estratégias próprias de treinamento dessa tua recepção. Ou, se de repente essa pessoa ia somente fazer vários orçamentos, não ia chegar a lugar nenhum, ou mais do que isso, ela não ia, só estava fazendo orçamento de qualquer jeito, mas mudou de ideia e foi em outro por conta do seu atendimento, da sua recepção. Então essas 3 métricas, elas têm que ser muito bem analisadas. Por quê? Porque isso impacta diretamente no seu faturamento e entra como aquela goteira que eu falei, que você não consegue visualizar. Às vezes já tem que utilizar um caça-vazamentos para saber de onde está vindo o problema. Porque você, Vete, muitas vezes, e é muito comum,
não enxerga isso. E sabe por que você não enxerga isso, Vete? Porque a gente não aprendeu isso na faculdade. Não existe uma matéria, aliás, não existe matéria nenhuma relacionada a empreendedorismo. Até que eu conheça, não tem nenhuma. Então, a gente acaba tendo uma estrutura de pet shop, de clínica, de consultório. Muitas vezes a gente contrata funcionários sem saber a mínima de como fazer. E a partir do momento, ainda que você saiba como contratar, você não sabe como treiná-las, porque a gente não aprende isso. Então, como a gente não treina, como a gente não tem um script, como a gente não tem uma forma redondinha de atendimento, os clientes, eles acabam chegando de paraquedas e muitas vezes uma clínica tem muito sucesso. Por quê? Porque é bem localizada e não tem absolutamente nada a ver com a recepção. E o inverso é verdadeiro. Muitas vezes a clínica é muito bem localizada e não consegue captar clientes por conta da recepção. Quer ver uma terceira coisa que acontece? Às vezes a clínica não é bem localizada, é em local de difícil acesso, mas por conta da conversão e do treinamento da tua recepção, esses tutores fazem o possível e o impossível para chegar até o seu consultório. Então não se espantem pensando, olha, mas será que a recepção ela tem todo esse potencial? Não, ela tem todo o potencial do mundo. Eu conheço clínicas que não tinham a mínima condição, por N fatores de publicidade, de localização, de ter muitos clientes. E acabaram tendo muitos clientes e convertendo e retendo e captando por conta da recepção, por conta de um bom treinamento, por conta de uma boa dicção da recepção. Porque às vezes, o que as clínicas veterinárias, principalmente clínicas veterinárias de alto padrão, eles querem exatamente o que há alguns anos atrás, as lojas de shopping faziam. Eu quero alguma recepcionista que tenha boa aparência, que seja bonita. E aí coloca-se um uniforme, coloca-se um recepcionista bonito ou uma recepcionista bonita, de boa aparência, e tá tudo bem. Mas por quê? Porque a recepção de uma loja de shopping, você não tem que argumentar muito, principalmente se for loja de alto padrão. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que entra numa loja, por exemplo, da Gucci, eles não precisam lá dentro de ninguém para convencê-los a comprar. Eles já têm essa imagem deles com este produto de alto luxo, de alto valor, com esse produto high ticket na cabeça. Eles compram porque eles já se imaginam com aquela bolsa, com aquele terno da Hugo Boss, com aquele sapato da Hugo Boss para homem. Eles já se imaginam, eles já saem de casa pensando, vou comprar uma bolsa da Gucci. E eles já se imaginam com aquilo. Você não precisa de ninguém para falar, olha, sabe loja popular? Loja popular, eles fazem totalmente o contrário. Eu vou fazer uma analogia para vocês. Loja popular, você pega eu um pouquinho acima do peso, médio acima do peso, e aí você entra numa loja que não seja uma loja de grife, que não seja de alto valor, de luxo. Se você, dependendo da loja, claro que tem grandes exceções, se você for experimentar num provador um vestido, aquele vestido que você olha e fala, jamais eu sairia na rua, mas se você for perguntar para a recepção, para quem está te atendendo, o que ela vai falar? Nossa, ficou lindo! Nossa, ornou com a sua pele, ficou maravilhoso. Se você colocar 12 roupas diferentes, e nenhuma ela vai falar que não ficou tão bom. Só se ela for muito honesta. Por quê? Porque o script deles é limitado. É limitado. Então você vai acabar levando. Por quê? Porque você, não, ela falou que ficou bonita, então eu vou levar. Você precisa de alguém te incentivando para que isso aconteça. Ao contrário de uma loja de alto valor. Quando a pessoa sai de casa para comprar uma BMW, por exemplo, ela não vai... É diferente, vou te dar um exemplo. A pessoa que sai de casa para comprar um carro popular, não adianta você falar, olha, compra uma BMW.
Eu vou te convencer a comprar uma BMW. Por quê? Porque é totalmente diferente, a não ser que sejam veículos que estejam ali, no mesmo valor ou aproximado. Agora, quando a pessoa vai numa loja, por exemplo, da Gucci, ela já se imaginou com aquilo. Assim como o cliente se imagina dentro de um Audi, dentro de uma BMW, ele já quer aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo da situação, o teu atendente, a tua recepção, ele converte ou não converte. Ele precisa ou não converter. E isso é uma métrica que você precisa enxergar. Porque dependendo da situação, a gente falou de classe de loja popular e loja de alto luxo, mas e a loja de classe média? A loja de classe média é onde eu estou falando. Por mais que a gente fale em high ticket, o atendimento ele é de classe média alta. Por quê? Porque são atendentes e recepcionistas que são extremamente treinados, não são só aparência. Por que eu falo isso? Lembra que eu falei do shopping? Que eles antigamente pegavam sempre boa aparência? Porque não precisa, eles vão ali e vão escolher de qualquer jeito. Quando você tem boa aparência, mas você tem aliado a isso uma boa dicção, você sabe argumentar, você usa gatilhos mentais, poder de persuasão. Neste caso, sim, da classe média, você consegue ou estragar uma boa venda não tendo tudo isso, e aí você vende um Fiat Uno, ou tendo na classe média tudo isso, poder de persuasão, uma boa dicção, saber falar, saber argumentar, você consegue vender uma BMW. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas estão extremamente dispostas a seguir o que você estiver falando, desde que você saiba argumentar para cima, ou se você não souber, você perdeu uma venda. O que isso tem a ver com a tua recepção? A tua recepção é a mesma coisa. Existem clínicas, como eu falei, que estão lá na periferia, mas que tem um atendimento high ticket de recepção. E quando se tem um atendimento de recepção high ticket, você consegue converter este cliente, captar este cliente, independente de onde você esteja. Por quê? Porque o atendimento foi excepcional. A pessoa, existe um gatilho que é o gatilho da reciprocidade. Esse gatilho da reciprocidade, para vocês terem uma ideia, ele foi amplamente utilizado pela comunidade Hare Krishna. A comunidade Hare Krishna, aqueles que ficam carequinhas, que tem um rabinho, que antigamente eles vendiam muito incenso, davam flores. E o que aconteceu? Eles precisavam, e eles viviam na década de 50 com doações. E as doações caíram muito. O que eles fizeram? Utilizando o gatilho da reciprocidade, eles ficavam assim na rua. Antigamente eles faziam assim, exatamente assim. Eles pegavam um papelzinho com uma oração, um mantra, não sei exatamente como é, mas eles ficavam entregando aquilo no intuito do quê? Das pessoas lerem em casa, ligarem e fazerem doação. Isso não acontecia. Foi então que eles fizeram o seguinte, eles, em vez de entregarem papel para a pessoa ler em casa, eles começaram a oferecer um incenso ou uma rosa. E no momento exato em que a pessoa recebia essa rosa ou recebia esse incenso, a pessoa se sentia na obrigação, entre aspas, moral de retribuir. Então, a partir do momento que ele dava uma rosa, a pessoa falava, olha, aceita essa rosa como uma forma de engrandecer o seu dia, de enaltecer a sua beleza, seja qual for. A pessoa simplesmente falava, tá, mas do que se trata? Olha, se trata de uma comunidade Hare Krishna, a gente vive por doação, a gente ajuda o próximo. E aí a pessoa o quê? Tinha o gatilho da reciprocidade ativado. A pessoa sentiu o quê? Nossa, mas ele foi tão legal, foi tão bondoso em me dar uma rosa, me dar um incenso, sem eu pedir nada, que eu vou ajudar. E o número de doação aumentou 1.200%. Então isso daí é um gatilho fortíssimo. Por que eu estou usando essa analogia com você? Porque se a tua recepção souber utilizar exatamente, com primor, os gatilhos mentais, poder de persuasão, mas mais do que isso, porque nada disso funciona se não souber falar, usar a língua portuguesa corretamente. O que eu estou querendo dizer para você, Vete,
é que dependendo da situação, porque as pessoas falam assim, ah, mas a minha clínica é pequena, é de bairro, as pessoas não chegam por isso. Não! As pessoas podem não estar chegando, não estar sendo captadas, porque a tua recepção não está sabendo utilizar tudo isso que eu expliquei para vocês, gatilhos mentais, estratégias de persuasão. Mas, volto a reafirmar, nada disso funciona se não tiver honestidade, ética e um profissional atendente que saiba falar, que saiba usar corretamente a língua portuguesa. Não adianta poder de persuasão, gatilhos mentais, nós vai, nós fica. Não tem como. Então, se você tiver tudo isso e ainda colocar a cereja do bolo, que são os gatilhos mentais, as estratégias de persuasão, os scripts, high ticket, tudo isso vai fazer com que você converta muito mais do que você estava convertendo. Isso daí, Ivete, é você colocar aquele estetoscópio no detector de vazamentos. É você falar, é um ajuste fino que você faz. Por quê? Porque às vezes você passa ida e volta pela tua recepção e às vezes você tem amizade com a tua recepção, contratou porque confia, N fatores, N adjetivos, mas que não consegue, por estes adjetivos, visualizar problemas. Isso é muito comum. Você pega uma simpatia, um carinho pela tua recepção e não consegue enxergar problemas que estão fazendo com que você perca dinheiro, água abaixo. Então, se você pegar um estetoscópio e colocar ali, ó, no cano, e fizer um ajuste fino, ó, sabe o sopro? É o sopro. Fala, a gente sabe que quando a gente sai da graduação, nem todos os médicos veterinários estão aptos ao quê? A ouvir sopros, arritmias. Muitos de nós saem da faculdade colocando estetoscópio assim, ó. Ah, tá tudo bem. A gente sabe que é necessário um ajuste fino. E esse ajuste fino também se faz necessário para a sua recepção. Porque às vezes esse estetoscópio no cano que está vazando é que você vai identificar exatamente aonde que está sendo o teu problema de não dobrar o teu faturamento. Então, quando você faz esse ajuste, encontra esse problema, você faz um diagnóstico preciso, você vai ter o que todo tutor quer quando vai atrás de você. Resultados. Que é isso que o tutor quer também. E você, para ter resultado com o tutor ele precisa chegar. Ele precisa chegar até você. Ainda que hoje a gente tenha consulta online, ele tem que chegar, né? E a forma mais tradicional de se captar clientes, além das redes sociais, do Google, de todas as plataformas e mídias que a gente tem disponível, ela vai cair obrigatoriamente em um atendimento, numa recepção. Por que eu estou falando isso? Vete, de nada adianta investir. Lembra que eu falei que às vezes investe, gasta dinheiro, porque não é investimento, é gastar. Mas você está lá achando que está investindo em Google, em Instagram, em mídias, em publicidade, agência de marketing, faz tudo isso. E aí você investiu lá uma fortuna dentro do teu padrão de consultório, dentro da tua renda, mas é um investimento. E aí de repente você fala, nossa, eu vou parar de investir porque não está vindo nada. Tudo isso, Google, Instagram ou qualquer outra mídia que você utilize para captar clientes, ela tem que chegar, este tutor, ele tem que chegar em alguém que literalmente pegue a sua agenda. Fala assim, ó, peraí, chegou. Agora vamos ver quando que eu tenho uma consulta. Não adianta você pagar uma agência de publicidade para fazer essa captação se a tua retenção ali, o teu foco, que é a tua recepção, não está conseguindo nem te marcar uma consulta. Às vezes a pessoa vai lá no Google, aí digita lá no Google, doutor fulano, especialista, não sei o que, não sei o que lá, e aí você vê lá, a pessoa ela não sabe nem que está patrocinado. Você patrocinou lá e tá lá.
Aí a pessoa fala, ah, olha, apareceu aqui pra mim. Como algumas pessoas falam, nossa, eu tava em casa e do nada apareceu pra mim. Tudo bem, apareceu do nada ou não. Aí a pessoa vai lá, pega o telefone, chama no WhatsApp ou liga. Quando essa pessoa liga para sua recepção, que foi muito bem captada pela agência de marketing, por você ou por qualquer outra forma, ou às vezes até passou na porta da sua clínica, aí ela liga, oi, tudo bem? Tudo? Olha, eu sou a dona do fulano, eu queria marcar uma consulta. Aí a sua recepção fala assim, ah, nós temos uma consulta só para semana que vem. Aí a pessoa, tá bom então, tá bom, obrigada. Aí a recepção vai lá e desliga. Pasmem, isso não é incomum, não é incomum. A gente acredita sempre que o problema está com qualquer outra coisa e não com a recepção, principalmente os médicos veterinários que têm muita amizade com as recepcionistas, que já trabalham há muito tempo, então isso é muito comum. Mas o erro grotesco de português, nós vai, nós fica, pode não acontecer na sua recepção. Mas pode acontecer, sabe como? Na parte final da minha frase. A pessoa liga para sua recepção e fala assim, oi, tudo bem? Eu sou a dona do Billy, eu queria marcar uma consulta com o doutor fulano. Aí a sua recepção fala o português corretamente, a gente já pulou isso, fala assim, oi, doutora fulana, oi, dona fulana, eu tenho uma consulta para o Billy na quarta-feira às 15 horas, ou na terça-feira às 23, ou na quarta-feira da semana que vem ao meio-dia, ou na segunda-feira às 11 horas. Até aí, o português está correto, ela está com uma dicção boa e ela está dando N oportunidades para a pessoa. Aí a pessoa fala, ah, tá bom, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha agenda e te ligo. Sabe por que ela está fazendo isso? Porque a tua recepção, ela não pode dar N datas para a pessoa. Você tem que entender que o tutor, ele é uma pessoa que ele quer resolver um problema, ele quer resolver rápido e para isso você tem que direcioná-lo. Você tem que chegar para o tutor e falar assim, a tua recepção, olha, é a dona do Billy, eu queria marcar uma consulta. Senhora, eu tenho para amanhã meio-dia ou eu tenho um encaixe para quinta-feira às 3 horas da tarde. Acabou. Você tem que explicar para o tutor, você tem que deixar claro para o tutor, ele não tem que ter várias dúvidas. Não tem que ter. Então, o script correto, a forma de utilizar gatilhos mentais, a forma de você se expressar, tudo isso impacta diretamente no teu faturamento. Então, você tem que entender 3 coisas. A primeira, o problema pode estar na sua recepção. O segundo, você tem que ter treinamento e scripts para a tua recepção. E por último, você tem que ter ajuste fino. O estetoscópio no cano para detectar esse vazamento. A partir do momento que você entender essa tríade, você vai conseguir minar aquela gotinha que está pingando todo santo dia e cada gotinha daquela é o teu faturamento que está indo embora e você não está vendo. A partir do momento que você colocar o estetoscópio, diagnosticar e fechar o registro, mais do que isso, arrumar o vazamento, o seu faturamento vai dobrar, principalmente se você fizer isso com atendimento veterinário high ticket. Porque o atendimento veterinário high ticket, a gente já tem scripts corretos, a gente utiliza os gatilhos mentais corretos, a gente tem as estratégias de persuasão corretas e a você, médico veterinário, cabe somente a escolha do profissional. Eu espero de verdade que essa live tenha ajudado você e que a partir de agora você levante e coloque o estetoscópio no cano que está vazando o teu faturamento.